Nasceu no Rio de Janeiro em 1960. É violonista, saxofonista, cantor e compositor. Em 1981 ele entra para o grupo Kid Abelha, As Abóboras Selvagens e começa a fazer parcerias com Paula Toller. Eu recebo hoje na História da Música para contar um pouco da sua história George Alberto Rayborn Israel, ou simplesmente George Israel. Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei. Vivo sem saber que lugar me pertence, que eu possa abandonar, que lugar me contém, que possa me parar. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto o tempo me deixar. Errando enquanto o tempo me deixar. George, que prazer imenso recebê-lo na História da Música. Sinta-se nesse momento abraçado pelo público da História da Música. Muito obrigado, legal estar aqui, sempre em casa aqui no Ceará, Fortaleza, adoro, mais uma vez aqui e agora batendo um papo contigo, a gente já conversou um pouco antes, já vi que o papo vai ser bom. Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber que lugar me pertence, que eu possa abandonar, que lugar me contém, que possa me parar. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto o tempo me deixar. Errando enquanto o tempo me deixar. São exatos 30 anos de Kid Abelha, mas tudo começou quando você estava tocando o seu sax numa praia de Búzios e um amigo do Leone te conheceu e te convidou para você conhecer a banda do Leone, Christmas, e você foi lá e começou. Conta aí como é que tudo começou na história do George Israel e o Kid Abelha. Bom, na verdade, antes do Kid e antes de tocar sax, eu tocava violão. E eu já compunha também, tinha uma banda, cheguei a ter algumas bandas, tinha uma banda com Frejá, né? E eu tocava violão e ninguém escutava nada do meu violão. Aí um dia eu estava viajando, eu fui passar uns 6 meses Easy Rider, andando pela Europa, Israel, Grécia, um monte de lugares. E aí eu não levei o violão e fiquei naquela seca de tocar instrumentos e tal. E aí um dia eu ouvi uma banda tocando num porão, aí bati na porta, entrei e justamente tinha um segundo guitarrista, né, que fazia a base, tinha um saxofone também. E aí eu fiquei encantado, até porque o instrumento é muito sedutor, né, aquele estojo de veludo, um instrumento dourado com aquele mecanismo todo. E além disso eu escutava bastante jazz, assim, bossa nova e música negra. Então já tinha um ouvido assim, uma simpatia com o instrumento de sopro, né? Com o saxofone principalmente. E aí, eu voltando para o Brasil, parei nos Estados Unidos, comprei um sax e tive um bom prenúncio, aliás, que no dia que eu comprei o sax, quando eu cheguei na loja tinha um cara experimentando um sax assim, eu destruindo assim. E quando eu cheguei era o Sonny Rollins, que é um dos meus saxofonistas favoritos de todos os tempos. Então, bom, quando eu voltei já tinha bandas, comecei a tocar sax e essa história com o Kid Abelha não foi muito tempo depois de eu ter começado a tocar sax, não. Até pelo fato de eu já né, ter intimidade com música, assim, o sax era um segundo instrumento, na verdade, que eu tocava mais
quando estava tocando com banda, porque em casa eu tocava muito violão. Mas aí foi o saxofone justamente que me conectou com a galera que virou o Kid Abelha depois, né? Você quando entrou, a banda ainda era Crisma, antecessora do Kid Abelha. Na verdade, o Crisma era a banda que o Leone tinha com o Carlos Benir E o Pedro e Fará. o Pedro Fará. E aí essa banda, de uma certa forma, separaram, alguma coisa assim. A Paula, que conheceu o Leone na faculdade, foi lá, começou a ir nos ensaios e começou a se formar uma outra banda, já com outras músicas e outra história. E eu entrei nesse comecinho também. E a gente não tinha nome, na verdade. Durante esse período que a gente ficou tocando e só ensaiando, só compondo, experimentando as coisas, a banda ainda não tinha nome. Aí, num determinado momento, o pai de alguém ou parente de alguém tinha uma agência de publicidade que usava um estúdio de 8 canais no centro do Rio, que chamava Sonoviso. E aí ofereceram um período do estúdio assim, de 6 horas para a gente gravar alguma coisa que a gente tivesse ensaiado já. E foi uma música chamada Distração e a gente deu bastante sorte, assim, a gente foi lá, gravou, mixou tudo em 6 horas, deu tudo certo e a gente ficou com aquela fita com a música sem nome, a banda. Aí no Rio tava... Era uma fita demo, então? Era uma fita demo. Totalmente amadora, assim, mas ficou com um resultado bacana. E no Rio, nessa época, em 81, tinha uma rádio, que na verdade a rádio era de Niterói, chamada Rádio Fluminense. E nessa rádio, que era a rádio que chama Rádio Maldita, que começou a tocar rock, uma rádio nova, assim, diferente, que tocava rock e que abriu para as bandas novas levarem fitas demo e começaram a abrir espaço para tocar essas músicas. E aí a gente começou, todo mundo que era conectado com banda, com rock, com pop rock, começou a escutar essa rádio. E aí rodou esse bochicho de que levava-se a fita e se o pessoal da programação gostasse, acabava entrando no ar. E aí, em determinado momento lá, acho que a Paula, o Leone e o Benir falaram, vamos levar o Distração, essa música lá, vamos ver o que acontece. E aí eu não fui, eu não sei por que eu não fui, aí eles foram para Niterói e aí corta para eu dentro do carro, ouvindo a Rádio Fluminense. De repente o locutor fala, agora nós vamos entrar aqui com uma banda nova, que ainda não tem nome, mas eu vou batizar aqui no ar. E aí eu estava ouvindo, aí de repente ele fala, né? Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Aí eu, pô, que nome é esse, né? Aí quando eu fui ver, era Paulo, o Leone, e aí tocou Distração e eu falei, pô, não acredito que eu tô numa banda com esse nome. Você lembra de Distração? Cara, eu lembro, mas não tocando. O que pode ser tranquilo é sempre uma confusão, horas nesse desafio. Aí tinha umas onomatopeias, assim, de história em quadrinhos, sabe? Tinha umas coisas legais e tinha já um sax, que era a introdução com saxofone. E aí ficou bem marcado, assim, já desde a primeira música, essa participação do sax, que era um instrumento que estava meio que voltando a ser usado. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal. Dizem que eu sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre
de Abelha Já, você começa a compor em parceria com a Paula Toller. E vocês compõem mais de 60 canções gravadas pelo Kid Abelha. Qual é a canção predileta do Jorge Israel dessa parceria? Bom, antes dessa parceria da Paula, já que a gente está contando a história completa, no segundo disco, Educação Sentimental, eu compus 2 músicas com o Leone, né? Esse foi o último disco que o Leone participou. E na verdade a maioria das canções eram dele com a Paula, né? E a gente fez Lágrimas e Chuva, eu, ele e o Bruno Fortunato, né? E aí depois o Leone começou a preparar um disco solo, o mesmo projeto paralelo, acabou dando uma confusão lá, uma briga num show na Lagoa, lá do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí, a partir daí, ele abriu mesmo, né? Rendeu a saída do Leone do grupo, né? Foi num show até do Léo Jaime que deu essa confusão. E aí, a gente, teve que rearrumar essa história da composição, da formação da banda, e aí comecei a fazer música com a Paula, e a primeira foi o Amanhã 23, que é uma música que eu tenho o maior carinho, até além de gostar muito da música, assim, pelo fato de ter sido a música que inaugurou a nossa parceria já com força, né? Uma música forte e que tocou bastante na rádio também. Eu gosto demais dessa música. Vamos fazer para o público da história da música? Eu não costumo cantar ela não, mas as entradas do teu rosto e os meus cabelos brancos aparecem a cada ano no final do mês de agosto. Há 20 anos você nasceu, ainda guardo um retrato antigo, mas agora que você cresceu, não se parece em nada comigo. Esse teu ar de tristeza alimenta minha dor, tua pose de princesa, de onde você tirou amanhã. Muito bacana essa música, eu gosto Legal. demais. Bacana. Mas antes dessa música, do Amanhã, a primeira música minha gravada, na verdade, foi pelo Balão Vermelho. Barão Vermelho. Ah, o Barão. Porque como eu te disse antes, eu era parceiro do Frejá. Frejá. E a gente era meio amigos de